Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de 2 João, a segunda carta do apóstolo João. Graças a Deus, estamos podendo hoje finalizar o estudo dessa carta. E eu espero que tenha sido de um bom proveito para os irmãos, pelo menos foi para mim muito proveitosa. Então, vamos ler apenas os dois últimos versos, os dois últimos versículos, 2 João 12 e 13. Os dois últimos versículos da carta. Diz assim a palavra do Senhor: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Que o Senhor venha aplicar mesmo aos nossos corações. Que o Senhor possa nesta noite, Senhor, nos edificar, possa mesmo trazer crescimento espiritual para cada um de nós e ser o intérprete e professor, Senhor, nesta noite. Me livra mesmo do erro, da heresia, da falsa doutrina e que possamos, Senhor, sair daqui edificados. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós na quarta-feira passada, nós vimos justamente, nas duas quartas-feiras passadas, né? Nós vimos basicamente a alma da carta, o coração ali dela, onde João tratou da parte principal, que foi o alerta aos irmãos sobre os falsos mestres e identificar quem são eles por causa da sua mensagem, a mensagem que eles pregavam. Aí qual é essa mensagem? É que Cristo não veio em carne. Então, basicamente, como é que eu posso identificar? Se alguém pregou que Cristo não veio em carne, ou alguma coisa parecida com isto, então, esse homem que prega, essa mulher que prega é um falso mestre, tem o espírito do anticristo e do engano. Então, não dê ouvidos a ele, né? Então foi basicamente isto. E nós vimos que essa doutrina, ela ultrapassa a doutrina de Cristo, né? Então, além de pregar algo contra a divindade, a encarnação do próprio Deus, do Cristo, né? Enviado por Deus, o Filho de Deus, essa doutrina ela vai além. Ela vai além. E isso mesmo é fruto de um espírito de engano, é o anticristo. Também vimos que o apóstolo João, ele exorta os crentes a não receberem esses falsos em casa, para não se tornarem cúmplices das suas obras más. Nós vimos também isto, parece ser algo muito rude, muito fruto de uma má educação, né? Uma pessoa vem até você e aí o apóstolo diz, olha, nem dê as boas-vindas, nem recebe em casa. Apóstolo, né? Não é possível, não vou dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Mas aí o apóstolo João, nós vimos o motivo. Essas pessoas estavam pregando contra o evangelho de Deus, que imagina, né, você vendo. Me desculpa se os irmãos pensarem isso, mas não é no sentido, digamos assim, pejorativo. Não quero denegrir a obra do Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas veja, se coloque no lugar nesse sentido. Você sendo Deus, Criador de todas as coisas, você largar o seu lugar de domínio, o seu reino celestial, se humilhar como uma de suas criaturas e sofrer tudo que Jesus Cristo sofreu e vir pessoas denegrindo o teu sacrifício, falando mal, falando contra, mentindo sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Imagina, João está dizendo, olha o que
Cristo fez. Olha qual foi a missão do próprio Deus, de resgatar a igreja com seu próprio sangue. E essas pessoas estão pervertendo, estão mudando o evangelho. Veja, não receba. Isso é uma blasfêmia, é uma heresia, são malditos. Veja que Paulo falou ali na sua carta para os Gálatas, mesmo se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, seja maldito, seja anátema, amaldiçoado. Porque é uma obra tão grande a redenção, meus irmãos, do homem, que não pode ser levado como brincadeira. A gente não pode assim dizer, oh, não, deixa para lá, né? Deixa para lá, eu não vou ouvir, mas deixa lá, e tal. Não, meu irmão, é para rechaçar, é para cortar qualquer tipo de relação, é para evitar, por exemplo, deu bom dia, olha, então ele está simpático, vou depois lá de novo com ele e dizer, olha, você não quer ouvir sobre a palavra de Deus, né? Sobre essa mentira? Então João está dizendo, nem recebe em casa, nem dê as boas-vindas, né? Joga isso para lá. E aí, isso tudo para que no fim, nós, aqueles irmãos da época, né? E nós hoje também, os crentes, os verdadeiramente salvos, para que no fim nós possamos receber um completo galardão. Não algo faltoso, né? E nós vimos que João diz assim, nesse sentido de um completo galardão, mas não no sentido de perder a salvação. Não é que alguém, um verdadeiro salvo, um verdadeiro cristão, que um dia, talvez, desse crédito a esse tipo de mentira, não é que ia perder a salvação, mas apesar de todo o trabalho, o labor dos apóstolos de ir pregar o evangelho, aquele labor diário do crente de buscar a santificação, estar mais perto de Deus, né, rejeitar o mundo, foi por água abaixo. Então, já não recebe um completo galardão. A premiação agora já é faltosa. Aí nós vimos que o apóstolo Paulo fez até menção disso. Olha, vai ter salvos que vão ser, mesmo crentes que vão ser salvos como pelo fogo. Que quando forem aparecer perante o tribunal de Cristo, o que vão apresentar? É feno? É palha? Que é logo consumido pelo fogo? Ou são pedras preciosas, ouro, né? Neste sentido, então, busquem, né, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Vamos lutar com isso, por isto, né? E deixa para lá esses falsos mestres, até porque também nós vimos, eles, se os apóstolos penavam para levar o evangelho, esses também eram bons missionários, neste sentido, né? Faziam a sua obra com muito vigor até, indo de casa em casa, pervertendo, né? Levando mentira, captando viúvas com falsos ensinos, com falsas conversas que não convêm. E aí João estava dizendo, olha, vamos perseverar nisso. Chegamos até aqui com lutas. Não foi fácil. E não vai ser fácil também, mas vamos lutar para que no final recebamos um galardão completo. Não 20%, não 10%, não 5%, mas um galardão, o prêmio completo. Então, foi basicamente isto que nós vimos, e até para ficar na mente, né? Então, lembre-se do bode Judas. Lembra da história do bode Judas? Então, cuidado com esses bodes aí que se chamam Judas, né? Aqueles que saíram do meio da igreja para perverter os irmãos. Vamos lutar. Foge do bode Judas, né? E aí nós chegamos no versículo 12. Já é o final da carta, e aí diz assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Aqui João começa a conclusão, só que ele interrompe o assunto anterior. É como se João estivesse falando, olha, cuidado com o falso mestre e tal, foge deles, vamos lutar. Olha, eu ainda tinha muita coisa para escrever. Aí interrompeu a carta dele. Interrompeu o assunto anterior que falava sobre os falsos mestres.
E essa interrupção parece com a da sua terceira carta. Não sei como é a Bíblia, mas na minha só vira uma página, aí já está na terceira carta de João. Veja o versículo 13 e 14 de 3 João, diz assim: muitas coisas, 3 João 13 e 14, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Esse tipo de comentário que o apóstolo João, o apóstolo amado, fez, né, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, é algo típico até nas suas escritas. Além dessa de 3 João, veja o que ele escreve lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Aí ele cita Jesus, é Jesus dizendo, mas nós não vemos este relato nos outros 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, só João. Aí ele diz assim, João 16, 12 e 13. Jesus fala: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então Jesus tinha acabado de falar sobre o Consolador, a vinda do Espírito Santo. Aí Jesus e João vai narrar isto, né? Jesus vai interromper a sua fala sobre o Consolador e vai dizer: olha, muitas coisas tinha que te escrever, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja isso no seu Evangelho. Aí vá lá para João 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. João 21, 25, diz assim: agora é o próprio apóstolo João falando aqui no seu Evangelho. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Né? Então, mais uma vez, João interrompe ali o seu evangelho com aquela história de Pedro, os discípulos pescando, aí Jesus aparecendo lá na margem, depois da sua ressurreição. Aí, olha, Pedro reconheceu, tirou as suas vestes, pulou, chegou na praia, e Jesus pergunta: ó, Pedro, tu me amas mais do que estes peixes, né? E aí Pedro vai dizer: não, amo, tu me conheces, sabes o meu coração, sabes que eu te amo, 3 vezes. E aí vem João dizendo: olha, muitas outras coisas eu poderia escrever, mas não caberia. Aí ele usa uma força de expressão. Não haveria papel no mundo que pudesse. É claro que haveria, mas não viria ao caso. Nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus e o Espírito Santo mesmo inspirou até aqui. E o próximo, por exemplo, para os irmãos verem, Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Os irmãos sabem que o livro de Apocalipse foi escrito por João, né? O apóstolo João. Então, Apocalipse 10, 4 diz: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então veja mais uma vez uma interrupção naquilo que João estava escrevendo, né? Irmãos, nós não sabemos o porquê, assim, do Espírito Santo interromper a inspiração. Nós só temos a certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo, inspirou aqueles homens para eles escreverem, e Deus os livrou do erro.
Agora, por que não continuaram escrevendo, nós não sabemos, né? Mas os irmãos não fiquem assustados até com o que eu vou dizer, mas nós sabemos que a Bíblia, mesmo, ela não revela tudo sobre Deus. A Bíblia não revela tudo sobre Deus. Um exemplo, Trindade. Você consegue, nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia a palavra Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas nós temos a certeza da Trindade. Não é verdade? Por tudo que a Bíblia nos mostra, nos revela. Mas não vemos um relato na Bíblia falando sobre a Trindade. Outro exemplo, por exemplo, né, Deus é Espírito. A glória de Deus, a majestade de Deus. A Bíblia fala, mas pela palavra nós não conseguimos, assim, digamos, tocar no real sentido. Não é aquilo que Paulo fala, olha, eu preferia estar no céu, que é incomparavelmente melhor. O que é incomparável? Não dá para explicar. É muito maravilhoso, só sei disso. Mas o apóstolo Paulo colocou incomparável. Aí veio João, lá em Apocalipse, dá um relato do céu. Também, é muito lindo o que ele fala lá, mas eu não consigo, digamos assim, montar uma imagem da maravilha que é o céu, né? Daquela majestade. Isaías ali com aqueles seres na presença do Senhor, voando com 6 asas, né? 2 voando, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, mas eu queria tanto ter visto também, ver, mas eu fico com o relato aqui da palavra de Deus. Porque isto é o que Deus quis revelar ao homem. Mas a Bíblia não fala 100% do que é Deus para nós. Ela apenas nos diz aquilo que o homem deve saber, né? Deve saber. Aí cabe ao homem mesmo, a tarefa do homem é se debruçar na palavra de Deus e procurar estudar aquilo que Deus quer para o homem, para você e para mim. É minha tarefa fazer isto, mas tem coisas que eu só vou saber quando chegar na presença de Deus. Romanos 15:4, Paulo vai dizer assim, ó, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Isso eu tenho plena certeza, né? Tudo que foi escrito aqui foi para o meu ensino, né? A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E aí vai chegar uma época que eu não vou mais precisar ter esperança, não vou precisar mais ter a fé, porque eu vou estar diante de Deus. Vou ter fé para quê? Fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Para que eu vou ter fé se eu já vou estar vendo o meu Redentor? Para que eu vou precisar da esperança se eu já estou ao lado de Jesus? Né? Estou na presença de Deus, então não preciso. E aí, aquilo que Moisés vai escrever lá em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja, as coisas que não foram reveladas pertencem a quem? A Deus, a Ele. Veja que os discípulos perguntaram, Senhor, lá em Atos 1, versículo 7, é agora... 6 e 7. É agora que tu vais instaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai nos livrar de Roma e agora tu vai reinar, né, teu reino de justiça? Aí Jesus falou, olha, não compete a vocês saber época, tempos, mas ao Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Mas as coisas encobertas pertencem a Deus, a nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e a nossa obrigação passar aos nossos filhos, netos, para
para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, para o homem, a tarefa é qual? Estudar, ler e cumprir. É isto que nos cabe, né? Então, coube ao Espírito, né, sua inspiração divina. João mesmo escreveu até aqui o versículo 12, 13, né, dizer que ele ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. E aqui essa palavra aqui, né, é mais por questão de curiosidade, mas papel, tinta, o papel mesmo João está se referindo ao papiro, né? Aquela que é da planta ali do Nilo, fazia o papel, o rolo. E a tinta, a palavra aqui não quis escrever com papel e o negro. A tinta se referia a palavra é negro. E aí tinha vários tipos de tintas, enfim, né? Então, não quero usar papel e tinta, o negro, né? Mas, pelo contrário, eu espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. E a expressão viva voz é boca a boca. Se for pegar no original, é boca a boca. Eu quero ir e falar com vocês de boca a boca. Seria o face a face, né? Face to face para nós. E é isso que o apóstolo João está dizendo. E aí, veja, ele vai dizer, por quê? Para que a nossa alegria seja completa. E aí existe uma certa divergência de alguns manuscritos, que alguns trazem para que a vossa alegria seja completa, e outros escrevem como para que a nossa alegria seja completa. A corrente, digamos assim, que impera no mundo teológico é que a escrita mais certa é para que a nossa alegria seja completa. Até porque o discípulo João, o apóstolo amado, não ia dizer, olha, eu vou ter convosco para que vocês fiquem alegres, né? Acho que o discípulo ia se incluir, né? Para que fiquemos alegres juntos, né? Regozijando juntos e tal, face a face, falando face a face. Isto porque na língua, no grego, que foi escrito, vossa para nossa, é quase que a mesma palavra, só muda ali algumas letras. Então, pode ser algum erro de copista na época, mas o sentido meio que não muda. O mais corrente é nossa alegria. E, meus irmãos, quando eu li isso aqui, logo na minha cabeça veio aquele salmo tão bonito, Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Salmo 133. E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então veja, João sai, digamos assim, digamos assim, do mero estudo das letras, das palavras, da exortação, mas agora ele parte para a prática, né? É no sentido de que ele está dizendo, olha, eu vou interromper aqui, mas é porque eu quero ter essa comunhão com os irmãos, eu espero ter convosco, e aí nós vamos nos alegrar. Paulo até usa também uma expressão parecida lá em Romanos, eu quero me recrear convosco. São as últimas palavras de Paulo ali na carta de Romanos. Olha, eu espero ter ido convosco. Quero me recrear com vocês, me alegrar com vocês. E é João que está dizendo, não basta apenas ficar no conhecimento. A salvação não é apenas sabedoria, conhecimento, né? Não é apenas... existe aquela figura, né? De exemplo que a gente usa. Os cristãos não podem ser igual o Mar Morto,
que só recebe. E aí não tem vida porque não escoa, não tem para onde correr. Ele só recebe do Jordão. E aí não tem vida. É um mar morto. Grande, mas não tem vida. E muitas vezes o crente é desta forma, só quer receber o conhecimento. Vai no domingo, vai ao culto, recebe a mensagem, vai, mas tá. E aí o que vai me fazer? O que vai me valer? Minha vida tem mudança? Existe alguma diferença no meu dia a dia? Eu coloco em prática o que eu recebo? Aquilo que eu estou estudando na igreja? Aquilo que o pastor fala tem trazido alguma mudança prática na minha vida? Eu tenho amado o meu próximo, o meu irmão, aquele que trabalha comigo. Eu tenho falado de Jesus. Os meus vícios, os meus pecados, eu tenho deixado de lado e tentado seguir uma vida mais santa. João sai dessa mera, com todo respeito, honra ao Senhor, a sua palavra, mas ele sai da doutrina e diz, não, eu vou interromper aqui porque eu quero ter essa comunhão com os irmãos. Vamos estar juntos, vamos nos alegrar, vamos nos felicitar presencialmente. Então você vê a importância da exortação, do ensino, da doutrina, mas precisa colocar em prática a comunhão também. A comunhão. Só que a comunhão é fruto da doutrina. Não é aquilo que ele fala lá no começo da carta de 2 João? Olha, eu me alegro porque eu encontrei aqueles que estão na verdade. Veja, ele se alegrou porque viu que estavam na verdade. Os que estão na verdade se alegram uns com os outros. E é isso que nós vemos no versículo 13 também. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. 2 João, versículo 13. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Veja, João agora inclui a saudação da sua igreja, digamos assim. É como se eu chegasse aqui com vocês e vou dizer, olha, os irmãos lá de Beja saúdam os irmãos de Cuba. Mas por que isto? Porque estão, as duas igrejas estão na verdade. Tem aqueles que permanecem na doutrina verdadeira de Cristo Jesus. Logo, se alegram entre si. Meus irmãos, é tão maravilhoso. Nós só temos algumas experiências porque estamos na família de Cristo. Veja, eu me sinto tão bem aqui com os irmãos. Por quê? Por que será? Porque somos irmãos, não de sangue, mas porque somos irmãos em Cristo. É interessante como qualquer lugar que você vai, na face da terra, onde tem a igreja, você se sente bem. Por quê? Somos da família de Cristo. Estamos na verdade. Agora, sinceramente, se eu for numa outra igreja que ensina um falso evangelho, eu vou me sentir bem lá? Não. Porque eu vou saber que aquele ensino que está sendo ministrado lá é falso. Eu vou me sentir mal. Naquele lugar eu não vou querer estar. Nunca mais. Nunca mais. Mas numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, os irmãos estão na mesma verdade. Irmãos, então existe a comunhão, existe alegria, existe fraternidade, irmandade. E é isso que João quer nos passar. E a gente conclui aqui a carta, o ensino, o estudo dessa carta nisto, meus irmãos. Então, é tão bom quando os irmãos estão na verdade. E nesta carta, o que nós estudamos, nós vimos 3 provas daquilo que é do verdadeiro crente. Eu dei aqui no primeiro estudo, na introdução desta carta, sobre essas 3 provas. Só citei, na verdade. Mas esta é a conclusão, digamos assim, o resumo daquilo que estudamos. A carta nos traz a fé, o amor e a obediência. Essa cartinha bem pequena, essa epístola, diz sobre fé, amor e obediência. Fé no sentido de que os irmãos estão firmados na verdade.
firmados na verdade e por isso se alegram. E aí nós vimos isso no versículo 1 a 3. Depois esses irmãos estão seguindo o amor. Então veja, firmados na verdade, seguindo o amor. Versículos 4 e 6. E agora, praticando a obediência, versículos 7 a 13. São 3 provas que lá no Brasil existe a prova dos 9. Não sei se existe aqui. Prova dos 9. Para ver se um cálculo estava certo, né? Para ver se aquele cálculo que eu tinha feito estava certo. Faz a prova dos 9 aí, para ver se está certo. É uma autocorreção. Serve para nós, então, essa prova dos 9, esta autocorreção, este autoexame. Você é crente verdadeiramente? É um regenerado? Você está firmado na verdade? Você pode dizer sim ou não. Muito bem. Segundo teste. Uma vez que eu estou firmado na verdade, agora eu estou seguindo o amor. Eu amo meus irmãos. Eu tenho uma vida de amor, né? Sim ou não? Se foi sim, vá para o terceiro teste, né? Eu vivo uma vida de obediência ao Senhor. Eu obedeço a Deus, eu sigo a sua palavra. Agora, essa obediência não é algo, digamos assim, nós vivemos na pós-verdade, né? Então, tudo que eu penso é a verdade porque é a minha verdade. E aí o resto que respeite a minha opinião. Não é isso. Com Deus não existe isso. A sua lei é a sua lei. E ponto final. Não existe a minha verdade, né? Não existe, não, é a minha opinião, né? Não, isso é falso, isso é do diabo, é satânico. Existe a sua lei. Eu estou obedecendo a sua lei, eu estou obedecendo, seguindo o seu evangelho, né? Então, firmado na verdade, fé em Cristo Jesus. Eu estou andando em amor. Eu amo meus irmãos. A minha vida é uma vida de compaixão, uma vida mesmo que exala o amor de Deus. Eu estou obedecendo a este evangelho, a este mandamento, ou eu estou seguindo falsos mestres, ou eu estou dando ouvidos a falsos ensinos, falsas doutrinas. Veja, e meus irmãos, né? Vamos perseverar, vamos lutar juntos pela fé evangélica, né? Temos a palavra de Deus, homens santos morreram para nós termos isto hoje escrito, né? Ali os heróis da fé que Hebreus 11 fala, é só uma gota de tantos mártires que já existiram no mundo. E aí existe um termo lá que me corta o coração porque eu não chego aos pés desses homens, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Imagina, a palavra de Deus dá um testemunho desse. Homens dos quais o mundo não era digno. Essa é a nossa meta, meus irmãos. Essa é a nossa meta, batalhar, né? Para não perdermos aquilo que até aqui nós conquistamos, nós alcançamos. Mas pelo contrário, estarmos firmados na fé, seguindo o amor e obedecendo a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Não é fácil, mas pelo seu Santo Espírito temos a total capacidade de imitarmos o nosso Mestre Jesus, de buscarmos os exemplos da Bíblia como aqueles heróis da fé, né? E estarmos mesmo atentos para qualquer vento de doutrina falsa que vier ao nosso encontro e nós, foge, né? Rechaça, joga para lá e batalhar e seguir em frente. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, porque Tua palavra é útil, Senhor, para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. Enfim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Somos falhos, somos pecadores, Senhor, mas graças a Ti, graças ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que derramou o Seu sangue por nós, nós temos o Teu Santo Espírito habitando em nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida firmada mesmo na verdade, amando, Senhor, nossos irmãos e obedecendo às Sagradas Escrituras, a Tua palavra, a Tua lei, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma boa noite e um resto de semana.